Mas acho, assim, que ele, acho que ele tentou proteger essa desvantagem. Eu acho que 1-0 tá aberto. Mas eu ainda continuo achando o Flamengo favorito. Não, também acho. Não, o Flamengo acho que é o Flamengo favorito. É bem favorito. Até bem pelo elenco que tem, pelo time que tem, é 80-20. favorito. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo em Forma e agora vamos ver as últimas notícias, como a mídia paulista analisou. Será que elogiaram, será que criticaram? Já vou dar um spoiler, né, também tá no título do vídeo. Elogiaram ali a postura do Mengão, né, que conseguiu fazer um bom jogo contra o time do Internacional no Maracanã. Poderia ter vencido por um placar maior? Poderia, porém 1-0 é um resultado excelente, tendo em vista que atuou em casa, né? Precisava vencer, venceu. Eu vi muitos criticando ali, tristes, né? Pelo contrário, não tem que ficar, tem que ficar feliz porque o Mengão venceu o seu jogo. Joga por um empate, o Inter vai ter que sair, vai ter que ir pra cima e consequentemente vai dar muito espaço pro Mengão buscar marcar mais um. E se faz 1-0, lá dificilmente, né, o Internacional vai ter forças aí para fazer 2 gols no Flamengo. Pelo menos é isso que a gente espera. Elogiaram, a imprensa elogiou bastante a postura do Mengão e falaram também ali sobre o primeiro tempo que foi avassalador. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. Os links dos canais citados estarão aqui na descrição. 910001614. Escuta, o vídeo como é que é? 910001614. Mas o vídeo como é que tá? A pessoa tem que Mande estar o que seu jeito. vídeo pra gente e se você quiser um vídeo especial atendendo ao pedido do Gui Azevedo, um vídeo sem camisa, por favor, para que ele possa por favor, não. Por favor, fazer não. o comentário, né, devido, ele que se mostrou muito entusiasta do assunto. E também a participação no Superchat, pode mandar pra gente, mas mande os vídeos aí, participa com a gente. Palmeiras joga hoje, mas temos aqui os resultados, ó. Cerro Porteño e Estudiantes. Gol no final de um pênalti que eu não sei se foi. E foi um dos piores jogos que eu vi no ano. Que é isso? Coisa horrível. E você tava vocês fazendo acham que foi assistindo pênalti? Cerro? Isso é verdade. Não, me Vocês responde. acham que foi pênalti Eu no... trabalho com Porque, isso. vocês acham que foi pênalti do Cerro? Teve um lance polêmico também Esse no- lance eu não vi, só vi o... Não, de brincadeira. pô. Não, O pior é que tava lá ligado na TV. Eu tava assim, eu tava no computador trabalhando e olhando assim de rabo de olho, falando, Eu nossa, que gosto jogo da ruim, Libertadores. cara. Não, eu que também jogo gosto, ruim. mas Cerro e Estudiantes, pô. E Flamengo 1, Internacional 0. Larga na frente o Flamengo aí nesse Jogo ruim duelo também. contra o Internacional, que já era favorito. Cara, eu não era, achei um né? jogo Continuou. ruim. Você achou o jogo ruim? Nossa, horrível. Eu não achei um Flamengo? jogo ruim. Horrível o jogo. Horrível. Eu não achei. Achei não. Eu O achei que o primeiro tempo o Flamengo foi melhor. O Flamengo, Foi, o o segundo Flamengo ninguém teve quis muito jogar. volume ofensivo e não conseguiu transformar esse volume ofensivo em gols, porque poderia ter feito uns 2-3-0 no primeiro tempo. Só que aí o Flamengo caiu muito de produção no segundo tempo e o Internacional, vou te falar que eu achei o Internacional melhor no segundo tempo. Mas também Poderia ter até... É que assim, falta alguma coisa nesse time do Internacional, né? falta qualidade, Mas na verdade. assim, poderia ter feito 1-1. Poderia ter saído... E tá Eu super acho que faltou aberto o faltou confronto. uma coragem do Roger também. Ele tirou o Bruno Tabata e o Ricardo Matias e colocou um ponta e um centroavante, colocou um centroavante e um volante. Com o Inter precisando empatar o jogo. Pô. Mas acho, que assim, ele, tá acho que ele aberto. tentou proteger essa desvantagem. Eu acho que apenas. 1-0 tá aberto. Mas eu ainda continuo achando o Flamengo favorito. Não, também acho. Não, o Flamengo Acho que é o Flamengo favorito. É bem Até favorito. Até bem pelo elenco que tem, pelo time que tem, é 80-20. favorito. Cara, você olha pro banco do Mas- Flamengo, Não, é Pedro. bizarro, né? Ontem não Bizarro. tinha o Arrascaeta, mas às vezes tem o Tá. Arrascaeta, Bruninho. Mas o que me chamou a atenção até agora nessas oitavas é que todos os jogos com placares assim super Apertadíssimos, magros, né? Também. Não teve mais do que 1-0. Hoje uns 4 Quem é que falou que o Racing ia ser campeão da Libertadores? falando aqui? isso Alguém aí? falou aqui que o Racing ia ser campeão. Não, acho que foi o Alfinete, não foi? Que ia ser a final. Racing e O River Racing já Plate. tomou um falou. cacete no primeiro jogo. Não, foi 1-0 só. Calma, tem a volta. Só. 1-0. Tem a volta. Mas quem joga hoje é o Palmeiras, minha querida Isa. Né? Eu acho que ali é o começo de você olhar e falar, opa, tá surgindo, tá nascendo uma coisa diferente aqui. Acho que é isso, mas você tem razão. O Flamengo, inclusive aquele jogo tem uma bola depois, a última bola do jogo é uma bola do Nico Lopes, que ele pega na meia direita, tem uma tabela, ele sai, ele corta pro meio. Aquela bola, o torcedor do Flamengo machucado pela Libertadores tinha certeza que aquela bola ia entrar. Na época ainda tinha gol fora, ia ser 2-1, no jogo da volta ia tomar 1-0 e ia perder no gol fora. O torcedor do Flamengo viu a bola, ele dribla, passa, bate. Eu não tô lembrado.
Depois torcedor vai lembrar. Tu viu? Ele traz a bola, assim, o Diego Alves batia, o Diego Alves naquela do goleiro assim, ó. Só rezar. E a bola passa... Era o time do Odair Helma, A bola passa assim, ó, do lado, assim, muito do lado da trave. Então... Eu discordo de vocês só na questão do primeiro tempo excelente e ótimo. Eu acho que foi um primeiro tempo de muito controle, ponto. Isso sim, controlado. E eu acho que o segundo tempo também, apesar de ter caído, não foi um jogo que o Flamengo sofreu. Eu acho que o Flamengo menos Mas eu achei que o primeiro tempo do Flamengo foi de controle, de volume, mas para ser excelente, para mim tinha que ser de mais chances. Mas eu acho que é volume, questão técnica mas ali, né? Faltou refino. Sim, faltou refino. Então, para mim, para tirar a nota 10 era isso. Que realmente foi controlado. O Inter ficou atrás e não conseguiu contra-atacar. E pra mim o Inter defendeu bem no primeiro tempo. Pra mim o Inter defendeu bem. O Inter, dentro da sua proposta, fez um bom... que ele não conseguia sair de trás. Ele não conseguiu sair de trás. Mas, vamos dizer assim, dentro do plano, ele conseguiu executar muito bem parte do plano. Não foi, por exemplo, talvez igual quando São Paulo, eu digo excelente, Renato, eu quero dizer o seguinte. O Felipe Luiz, quando sai lá da palestra, ele saiu da palestra querendo fazer aquilo que o time fez. Não, sim. Aí, beleza. O time poderia ter tido uma execução um pouco maior, o time poderia ter uma contundência um pouco maior, beleza. Mas eu digo excelente porque tudo que o Flamengo quer ser, ele fez no primeiro tempo ali. Marcação alta, o zagueiro roubando bola lá na meia-lua, no grande círculo, perde, pressiona, o Jorginho fugindo de todas as pressões que o Inter tentou fazer. Teve a chance do Luiz Araújo, teve a finalização do Bruno Henrique depois, além do gol, né? Então, assim, o Flamengo de fato poderia ter sido um pouco mais contundente. Uma do Plata que ele pega mal, que ele tá dentro da área livre, que ele pega mal e a bola então, assim, do ponto de vista do que o Flamengo quer ser, o primeiro tempo ontem foi excelente. O primeiro tempo é daquele que você pega e fala assim, gente, ó, é isso aqui, é executar um pouquinho melhor perto da área. Mas o Flamengo vem estabelecendo esse padrão. Somente no primeiro tempo. Assim, primeiro tempo contra o Mirassol foi excelente. Primeiro tempo contra o Ceará foi bom. Primeiro tempo contra o Atlético Mineiro foi muito bom. Às vezes a gente esquece... Por isso que eu peguei o padrão desses 4 jogos. E às vezes a gente esquece de um ponto que às vezes é pouco falado. O meio de campo ideal do Flamengo até o meio da temporada era Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. Ontem só não tinha nenhum. O Flamengo é um time em transformação, cara. O Flamengo é um time que, por exemplo, eu acho que dentro do momento, ele tá num momento muito bom. Porque, apesar de todo... E se você olhar para a lateral direita também tem mudança. O Luiz Araújo passou a ser um titular de fato agora. Então, assim, o Flamengo é um time em movimento ainda. Por isso que eu acho que essa eliminatória contra o Inter, apesar de o Inter não viver o seu melhor momento, é uma eliminatória que vai ser dura assim pro Flamengo, mas eu acho que o Flamengo passando dessa fase, a tendência é daqui a um mês, esse time tá com esses jogadores que chegaram muito mais integrados, muito mais adaptados à ideia de jogo do Felipe Luiz. Ontem, para mim, eu tenho muito claro que o Carrascal ele não começa o jogo... porque é um cara que ainda não está habituado ao que o Felipe Luiz pede, ao sistema. O Samulino talvez seja um cara mais próximo do que o Felipe entende pro jogo dele. Então, assim, o Flamengo, a gente fala, pô, investe. Só que não é pastel, mano. 5 minutos tá pronto, acabou. Não é esse caso, tá ligado? Mais do que isso também, tem a questão de que se a gente for, de repente, fazer o ideal daquilo que era projetado, ontem o Flamengo não tinha no seu meio campo o ideal. Não tinha Pulgar, não tinha De La Cruz. Não, mas é que assim, é que o ideal eu acho que ontem, eu acho que não o De La Cruz você não consegue nem idealizar como titular, né? Não, porque eu acho que tem que ser ontem acho que dá pra lamentar. Mas vamos falar que a temporada começa e fica um bom tempo como ele. Mas então, é que eu acho que... E o Gerson sai da direita pra dentro. Ontem, em relação a ontem, dá pra dizer que o Flamengo... E até projetar a volta, porque ele vai voltar, o Arrascaeta. Porque o Pulgar não vai voltar e o De La Cruz, nesse momento, não tem confiança nenhuma. Eu digo assim, num geral, é um movimento que o Felipe Luiz teve que fazer, talvez, de mudança de rota. Que casa com o que o Renato falou, né? Até a pausa, até o Mundial, até a pausa pro Mundial, que ainda não tinha o Jorginho no contexto, você tinha 4 jogadores de faixa central. Pulgar, De La Cruz... Gerson e Arrascaeta. Ontem nenhum dos 4 jogou. Não, e tem um... Ou seja, 4 jogadores em 11, aí vamos botar... Vamos arredondar para 10 para facilitar a conta. 40%. Esses 40%, sendo 4 do meio campo, é muita coisa. Você pega o lateral também. Ao lado direito trocou. Era o Wesley Gerson,
Agora é Luiz Royal Araújo ou Varela com o Luiz ou com o Plata. E o Alexandre perdeu muitos jogos também, isso compromete na construção Também, também, cara, quando você sai jogando. O Varela trocar o fez pneu. alguns jogos de lateral esquerdo. Exatamente. E foi um problema, inclusive. Sim. Teve jogos em que jogou Danilo como zagueiro pela esquerda, mais Varela. Ou seja, você perde aquela naturalidade da condução com o pé esquerdo. Agora tem um ponto, se eu fosse fazer uma crítica direta ao que aconteceu no segundo tempo ao Felipe Luiz, foi a demora pra mexer. Com certeza. Porque ele fala na entrevista, logo depois, na primeira resposta, e ele comenta que ele identificou que o Flamengo ele perdeu o campo, e quando recuperava a bola, toda hora queria acelerar e jogar em transição. Mas isso é natural. Olha o que tá na essência do quarteto de frente que tava em campo ontem. A essência do Plata é pegar a bola aí dentro. A essência do Luiz Araújo é pegar a bola aí dentro. A essência do Bruno Henrique é fazer desmarque pra frente. E o Samulino é a mesma coisa. O Samulino é jogador de drible, um contra um. Ou seja, a característica dos jogadores do Flamengo, elas tá pra isso. E o campo começou a abrir um pouco mais. O jogador que poderia ser cerebral não tava, que era o Arrascaeta. Agora, qual seria a resposta? Tudo bem, o elenco não tinha isso. Ele colocou algumas vezes já o Saul pra ser esse cara meio Gerson, justamente pra ter essa pausa nesse quarteto de frente. E ele não fez a mudança. Ou que seja o Carrascal. E o Flamengo Saul, muda. Eu acho que ele não fez, então, porque ele não entrou bem. Mas eu vou te falar, pelo que aconteceu Carrascal, lá na Arena MRV. Só que é fato, ele só faz a mudança com 30. É isso. E aí ele recupera o jogo. Acho que os minutos finais do jogo, Exatamente. do segundo tempo, são os melhores minutos do Flamengo. Mas o Carrascal isso aí é mesmo, meia, leitura é o que mais se aproxima do Arrasca, mas ele é um jogador agudo também. É um jogador de dentro. Tanto que ele pega a bola, ele é um cara que ele arrisca muito. O Carrascal é um jogador de passes decisivos, de passes criativos. E eu vou te Só falar, que ele é um cara que arrisca. Ele já teve uns lapsos ali na entrada dele ali, coisa boa, viu? Ele é bola por diferente. dentro, saindo. Eu pra gente chamar o Felipe Luiz. Eu tenho um cara que trabalhou comigo e que hoje trabalha no Dinamo Moscou, por um acaso. E eu falei com ele, ele falou, cara, o Carrascal ele mudou um pouco de característica, ele é o organizador do Dinamo Moscou. Então, assim... Quem que é o Aleixo? Hã? O Aleixo? Não posso falar. Mas não é o posso Aleixo? falar. É o Aleixo, pô. Eu é jornalista também, se for. E aí ele falou que o Carrascal era organizador do time. Ele pode ser organizador do Flamengo em algum cenário, sim. Né? E assim, cara, por fim, todo esse volume do Flamengo não foi uma atuação brilhante, como a gente sabe que ele pode, mas essa grana no Lino tá cada vez se mostrando cada vez mais... O primeiro tempo dele muito bom. Meu, assim, 70% do volume do Flamengo ontem, as bolas paradas, é ele que gera, cara. É ele que gera e assim, é um cara que toma muita decisão boa, mesmo quando ele erra tecnicamente, ele toma a decisão e ele vai dentro em todas e ele é o Samuliso mesmo. Eu não vou chamar de Samulino, mas não, é Samuliso. Vamos escutar o Felipe Luiz e a análise do jogo pra gente entender também e depois a gente lê aqui as estatísticas do primeiro e segundo tempo. Roda aí. Tá aí um pouquinho do que foi analisado, né? Muitos elogios ao Flamengo. Um bom resultado, 1-0, tá ótimo, assim. Vai com uma vantagem, né? Que é considerável. É uma vantagem gigante, não, mas, poxa, você começar o jogo tendo 0-0 ao seu favor é maravilhoso. Podendo empatar fora, maravilhoso. O Flamengo também, como já foi comentado, é um time que toma poucos gols, né? Então, consequentemente, pode ali segurar um empate, ou até mesmo vai ter possibilidades bem melhores do que teve no Maracanã, porque o Internacional vai ter que sair, consequentemente vai dar espaço, né, na sua defesa, e o Flamengo, com a velocidade que tem do Samulino, né, do Plata, do Luiz Araújo e o BH fazendo uma boa partida nesse jogo também, certamente é um time muito veloz para aproveitar os espaços que o Internacional vai dar. Quero muito saber o que vocês pensam, comentem abaixo e daqui a pouco voltaremos com mais informações. Valeu!